Sejam todos bem-vindos ao ZeniCast, o podcast da Zona Norte paulistana. Se você mora na Zona Norte ou apenas tem interesse em conhecer mais sobre a nossa região, fique ligado. Prepare-se para uma jornada cheia de informações, entrevistas e, é claro, boas histórias. Em todas as entrevistas, abordamos assuntos relevantes, com momentos emocionantes e muitas ideias de melhorias para a nossa querida região. A grande novidade dessa temporada é que teremos o Momento Pneus Douglas, com dicas de livros e lugares para você e sua família. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com todos seus amigos e familiares. ZeniCast nas melhores plataformas digitais, pode ter certeza. Vamos juntos construir uma comunidade forte em torno do que há de melhor para a Zona Norte de São Paulo. Sejam todos bem-vindos ao ZeniCast, o seu podcast da Zona Norte paulistana. Bom, pessoal, primeiro agradecer a presença aqui no estúdio do Hiper Show, dos nossos parceiros do Raí, agradecer ao Éder também, né? Estamos aqui com o Pânico, o Fábio, Fernanda, acompanha o nosso convidado que daqui a pouco nós vamos anunciar. É um estúdio maravilhoso que vocês aqui da Zona Norte precisam conhecer e também, obviamente, reservar o seu horário, o seu espaço, que não é só podcast, vocês podem fazer inúmeras gravações, tá bom? Eu tenho alguns recadinhos antes de anunciar o nosso convidado, que já está nos nossos... Na nossa pretensão há um bom tempo, e tudo no plano de Deus, no momento certo, e acredito que esse é o momento oportuno para estar aqui falando com a gente, com uma conexão enorme com a Zona Norte. Como nós temos o costume de dizer, quem senta aqui com a gente são pessoas que são relevantes e que, sim, de verdade, têm um carinho aqui diferenciado para a nossa região, porque senão não faz sentido para nós construirmos juntos uma Zona Norte cada vez melhor. Bom, antes disso, como eu disse anteriormente, eu vou passar alguns recados de algumas ações que estão acontecendo e que vão acontecer aqui na nossa região. Dia 16 do 8, 16 do 6 já passou, 16 do 8, agosto, nós vamos ter o Treinão da Douglas, organizado pelo nosso amigo, parceiro Gabriel Abdala. Um grande abraço, Abdala, parceiraço. Tem algumas novidades aí, não sei se eu vou correr, porque tem um desafio que é complicado, complexo, mas para vocês que estão acostumados, e hoje nós vamos falar muito de esporte, de saúde, faço um convite para que vocês entrem em contato aí na Liga dos Corredores, pelo Instagram ou pelo site também. Procure o Gabriel Abdala, ainda está aberto as inscrições, vai ser aqui mesmo na Zona Norte. Onde é o ponto de encontro? No K1? Tá bom, K1, hein? Laçu, onde tem aquele restaurante mais ou menos, sabe? Daqui a pouco Dia dos Pais, pode levar seu pai lá para almoçar, para jantar. Nosso parceiro Calil também, mandar um grande abraço para ele. Mas o Treinão da Douglas comemorando 68 anos da existência da melhor e maior loja de pneus da Zona Norte. Eu não vou falar só da Zona Norte não, tá? Porque é o Brasil inteiro aí. Então, tradição, preço justo, bacana, comemorando 68 anos de atividade contínua. Acompanhe mais aí para vocês saberem nos 3 endereços que nós vamos colocar aqui no CG e você procurar aí as melhores condições. Lembrando que feriado, revisão obrigatória para garantir a sua segurança e a da sua família, seu bem maior. Bom, outro evento que vai acontecer recente é o encontro de carros antigos em setembro. Ainda não tem data definida, o dia certo em setembro, mas ali no Campo de Marte, Coronel Bizarria e Mingo que vão fazer e estão organizando esse grande evento para aquela questão raiz, tradicional, né? Para quem gosta realmente. Fica aqui o convite. Já virou referência aqui para nossa região, todo ano tem, e sempre com uma grande adesão de pessoas, tá bom? Acho que é isso. Nós vamos falar aqui de outras coisas que já aconteceram, que já entrou para o calendário da Zona Norte, graças ao nosso convidado, inclusive. Algumas outras coisas nós vamos aqui fazer um bate-bola para que, de repente, entre no calendário ou esportivo ou cultural da nossa querida região, de algumas coisas que já tem feito todos os anos. Então é só uma sugestão, porque, de repente, isso pode, por intermédio
do nosso convidado fazer com que já acontece todo ano, mas que vire calendário oficial da cidade. Bom, vamos apresentar o nosso convidado, que eu já conheço há alguns anos. Tive o privilégio de entrevistá-lo aí nos eventos, né? No Sampa Box. Voltei a fazer boxe, hein? Cuidado aí, rapaziada. Era 5 anos, na K2, agora voltei, emagreci um pouquinho. Amanhã, dia 8, eu sei que vocês vão assistir esse podcast depois do evento, né? Porque é gravado. Mas o Sampa Box já acontece, está indo para a 8ª edição, graças ao nosso convidado. Mandar um grande abraço para o Fernando Fagundes, também para o Cruel, são os organizadores ali. Vai ser um grande evento. E vocês acompanhem nas mídias sociais depois o resultado dessa outra iniciativa. Bom, estamos aqui hoje com nada mais, nada menos que Jorge Valutin Rato. Não sei se a pronúncia está correta. Vatutin Rato. 45 anos, médico clínico geral, casado com a Fernanda, pai do Gael, de 4 anos, filho do saudoso Joji Rato, ainda, né? E Marlene Vatutin, vereador pela cidade de São Paulo pelo 4º mandato. Seja bem-vindo ao ZeniCast. Bom, obrigado pelo convite, Diego, Fabinho. É um prazer estar aqui no ZeniCast by Douglas, Pneus Douglas. Então é uma alegria muito grande estar participando desse podcast. E um abraço a todos os ouvintes aí da Zona Norte de São Paulo. Bom, para nós, vereador, é um privilégio recebê-lo aqui, porque se hoje a Zona Norte ela tem inúmeras ações, também passa muito pela sua vontade, pelas suas ações, né? Temos ali, eu vou citar algumas delas, mas que nós no bate-papo nós vamos falar um pouco mais. Por exemplo, o Roleman Fest, que já é tradição na nossa região, organizado ali pelo Japa da Moleque de Rua, patrocinado também pela Pneus Douglas. Temos ali corredores da Zona Norte, nosso amigo Marcelo Avelar, é isso mesmo, CZN. Festival Maco X, que inclusive vai acontecer agora no Dia dos Pais. Não sei não, o nosso convidado ele manda bem no baixo. Sampa Box, como eu citei, Domingo Fest, e tem algumas emendas aqui para nossa região, como, por exemplo, reforma da Praça do Skate do Lausanne, academia ao ar livre na Brasleme, e, óbvio, tiveram algumas intervenções ali no antigo Clube Tietê, que tem uma pista sensacional, inclusive teve cobertura pela Globo, entre outras coisas, e nós vamos bater um papo sobre isso. Então, para vocês entenderem a conexão do porquê motivou o nosso convidado estar aqui conosco hoje, porque tem sim uma relação carinhosa, afetuosa e com ações, porque às vezes a pessoa vem para cá, está aqui, mas efetivamente ações não saem muito do papel, só fica na promessa, e com o vereador Jorge Rato não. Isso já é tradicional vindo do seu pai. Então queria que você falasse um pouquinho, normalmente o seu nome ele é associado ao seu pai. Quando fala Jorge Rato, fala, pô, mas é Joji ou é o Jorge Rato? Então queria que você falasse sobre isso, sobre essa questão dos valores da relação entre você e seu pai, e também se isso você chamaria de legado, né? Qual é o legado maior que seu pai deixou para você? Sem dúvida, né? A velha guarda da política, né, me chama de Joji. Então eu tenho uma lembrança muito grande do meu pai, né? Meu pai foi vereador de São Paulo, com 7 mandatos como vereador e 2 mandatos como deputado. Então a gente carrega esse legado, né? A gente carrega esse compromisso também com os amigos que ele também fez durante toda a sua vida, né? Então nós temos muitos amigos aqui na Zona Norte, né? Inclusive eu estive ontem jantando na Zona Norte. Antes de ontem eu estive lá no Okinawa, Carandiru, numa reunião com vários líderes da comunidade japonesa, de todas as associações japonesas da Zona Norte. Amanhã eu vou estar no jantar também no Imirim, da comunidade japonesa. E no sábado, não, hoje é sexta, então hoje eu vou estar no Imirim, hoje à noite. Volto para a Zona Norte hoje ainda. E amanhã, no sábado, no caso, eu vou também estar no jantar também na Associação de Santana,
da comunidade japonesa. Então a gente está muito presente aqui com essa raiz, né, de carregar o sangue Nikkei, né? E a gente tem muitos amigos aqui. E meu pai realmente fez um bom trabalho, ficha limpa, deixou grandes amigos. Então a gente tem essa responsabilidade de continuar esse trabalho, né, com os valores, né, da comunidade japonesa, né, principalmente na gratidão, né, no respeito ao próximo, respeito ao sensei, ao professor, respeito ao seu vizinho, respeito ao meio ambiente, né, coisas que a gente tem que praticar aqui no Brasil, né, no nosso país, né. Também honrar, né, honrar o nosso país, honrar a nossa família, honrar nossos amigos. Esses são os valores que meu pai deixou pra gente. Isso é muito bom de ouvir, porque é uma baita responsabilidade, porque quando você tem diferença de você ser herdeiro ou você construir um legado, né? Você é herdeiro, você acaba tendo uma certa responsabilidade quanto à questão de dar continuidade ao nome que o seu pai construiu. Então qualquer deslize, qualquer eventualidade, qualquer tipo de ação não assertiva pode colocar em risco não só o seu nome, mas é o nome do seu pai. Então, quando entra ali na Câmara Municipal e você vê a velha guarda, né, da política, que está aí, tem muitos ainda que com mandato longínquo, né, e sempre tiveram muito respeito, e eu vejo o quanto eles te recebem dessa forma. E aí passa a não só respeitar você pelo seu pai, mas também por suas ações, que têm sido muito, muito assertivas. Eu acompanho algumas comissões da Câmara e sempre muito as votações, como que você se posiciona. Então isso daí, eu acredito que por esse motivo, que não só a Zona Norte, pode ser qualquer região de São Paulo onde você tem atuações, eu vejo que tem uma assertividade, por causa dessa questão também oriental, das raízes e tudo mais. Então eu queria que você falasse, desse continuidade nessa questão desse vínculo com a colônia japonesa, porque tem alguns espaços, principalmente na Zona Norte, eu não sei, ali como que é o nome daquele esporte, pelo amor de Deus? Ali na... Gateball. Beisebol. Beisebol também. Eu sempre achei sensacional. Eu passo ali na Marginal, meu, assim, e pessoas de terceira idade, tem o beisebol, enfim. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão do cuidado, principalmente vindo desse princípio oriental, dessas questões de cuidado, mas principalmente das suas ações voltadas à colônia japonesa, como você falou, dessas reuniões que você tem feito. Sem dúvida, né? O povo japonês, né, é um dos povos tem mais longevidade. Né, são um povo muito saudável, que se alimentam bem, praticam esporte, né, tem o Rádio Taiso, que é aquela ginástica onde tem a cidade inteira tem isso, né, praticamente muitas praças, né. Então a gente trabalha muito essa questão do esporte na melhor idade e também com as crianças, né. Você pega o beisebol, por exemplo, né, o beisebol é um esporte, hoje nós estamos vivendo o melhor momento do beisebol do Brasil, né, e a seleção brasileira no Pan-Americano, né, teve uma ótima campanha. O beisebol virou esporte olímpico agora, voltou para as Olimpíadas, né? Então nós vamos ter torcer para que o Brasil se classifique para as Olimpíadas, né? Então estamos trabalhando para ter um ambiente adequado para essa prática, né? E conseguimos levar o gramado sintético, né? O primeiro gramado sintético público, né, do Brasil, aqui no Mieniche, na Marginal, né? Então a comunidade do beisebol, que é sustentada pela comunidade japonesa, está super feliz, né, com essa gestão do prefeito Ricardo Nunes, né, que a gente conseguiu levar essa demanda para ele. Sensibilizamos ele, né, da importância de investir nesse esporte que é tão cativante, disciplinador e família. Né? Se você frequenta o beisebol, vai em algumas ativações do beisebol, inclusive vai ter esse fim de semana, né, uma ativação com nossas emendas, né, com nosso trabalho, né? Então você vai ver a família, você vê criança, vê o titio, a Batião, o Titian, as gerações, tudo lá, né? E o legado do meu pai, né? O trabalho que o meu pai fez na Câmara, né? A gente continua, né? Fazer a política da prevenção, né? Meu pai fez alguns projetos polêmicos lá atrás, criticados, e que hoje as pessoas já começam a ver de outra forma, né? Por exemplo, garupa e moto. Meu pai fez um projeto que foi muito polêmico naquela época, né? Aprovou na Câmara, mas o Executivo vetou, né? E hoje, nós estamos com mais de 450 mortes no ano
no ano passado, né, no caso, né? Então, quer dizer, é mais de um motociclista, um acidente de moto, né, que morre por dia aqui em São Paulo, né? E hoje, né, nós estamos nessa batalha, né, contra os aplicativos de mototáxi, né? E também essa questão de bebidas alcoólicas, né, de fazer a prevenção da ingestão do primeiro gole, de tirar... Porque a OMS fala isso. Nós temos que trabalhar, fazer política pública para diminuir os pontos de venda de bebida alcoólica. Então, meu pai fez muitos projetos nesse sentido, de fazer com que a população consuma menos álcool, para ter mais segurança, para ter menos acidente, menos cirrose, menos desagregação familiar, menos violência doméstica. Então, é isso que foi debatido lá atrás, né? Mas, enfim, nós temos a indústria, né, do álcool, que é uma indústria milionária, patrocinam grandes eventos, enfim, tá em toda a cidade, todo o país, né? Então, é uma batalha muito grande, né, da gente diminuir os pontos de venda de bebida alcoólica, mas isso, com certeza, isso vai salvar muitas vidas, né? Então, essa é que eu acredito, né? A gente vai continuar trabalhando dessa forma, nessa linha de fazer a política da prevenção, a política do bem, né? Perfeito, perfeito. E dentro disso, vereador, eu penso que quando a gente está falando de prevenção, e o senhor citou algumas vezes aqui a questão da bebida alcoólica, da questão também de grandes eventos que tem esses patrocinadores. Agora eu vi que parece que o Corinthians mesmo, né, fechou com um patrocinador polêmico aí. Isso eu assumo de falar sobre esse tema, porque em alguns momentos, eu até falei com o Fábio quando a gente montou aqui o podcast, inúmeras empresas de casa de aposta procuraram para patrocinar, para divulgar. Eu falei, Fábio, o Fábio também tem esse mesmo pensamento, tá? É o mesmo pensamento, mas é algo que a gente vê que destrói famílias, né? Então a gente está falando do álcool, a gente está falando de outros vícios, porque um vai desencadeando outros vícios, né? Com respeito ao país laico, com respeito a todas as religiões, mas assim, o inimigo, quando a gente fala, ele vem para matar, roubar e destruir. Então quando você abre uma porta para que um álcool entre na sua casa, daqui a pouco você está agredindo a sua esposa, daqui a pouco você está deixando de dar uma atenção para o seu filho, e vira no meu pensamento, essas questões pode virar até uma maldição hereditária, porque aí vai passando de pai para filho, né? O costume ou da traição, o costume da aposta, o próprio Japa, né, citou aqui pra gente que o pai dele foi muito viciado com casa de aposta, ele se emocionou aqui falando sobre isso e disse do distanciamento justamente por isso. Eu queria que o senhor falasse sobre algo que, para o brasileiro nato, sem nenhuma descendência japonesa ou de outra cultura, para nós, quando nós assistimos ali a torcida do Japão limpando o estádio, né? É algo, nossa, que maravilhoso, nossa, que bacana, mas que para a cultura é algo normal, é algo habitual. Então eu queria que o senhor falasse sobre isso e também sobre o fato de que normalmente nesses grandes eventos, e eu tive no Jungle Fight, por exemplo, eu vi algumas inserções ali trazendo um pouco dessa cultura, né, dessa vivência. Queria que o senhor falasse desses dois momentos. O primeiro, dessa questão dessa limpeza, do que para o brasileiro é algo sobrenatural e que para o japonês é supernatural, e também dessas inserções culturais mais no nosso dia a dia. É por isso que eu apoio os grandes eventos, praticamente todos os eventos da comunidade japonesa em São Paulo, né? Mostrar um pouco para o povo brasileiro, um pouco dos nossos valores, nossos costumes, do dia a dia do povo japonês, né? Lá no Japão, né? E que no meu Dichan, minha Bachan trouxe para o Brasil e a gente aprendeu um pouco com eles, né? Mas realmente, a gente gasta muito dinheiro, né? O governo gasta muito dinheiro com limpeza pública, né? Com descarte irregular de entulho, com garrafa PET aí obstruindo as vias, e a conta chega. Sim. E a conta chega muito cara, né? Não é só o descarte, a estrutura, né, de varrição, de caminhões, de estrutura para recolher essa sujeira, né? Mas também a conta chega quando vem uma enchente, né? Uma enchente causa prejuízos enormes, né? Tanto para todos os comerciantes. A gente anda por alguns pontos da cidade, a gente vê, né, aquelas comportas, né, para não entrar água dentro do comércio, dentro da residência. O pessoal levanta um pouco
a entrada da casa, né? Faz um degrau a mais para que a água não invada a casa, né? E lógico que o programa de drenagem do prefeito Ricardo Nunes, um avanço grande na cidade, né? Com certeza está melhorando bastante isso, com os piscinões, etc., né? Mas a gente tem que valorizar bastante e dar mais atenção à comunidade japonesa, à cultura da comunidade japonesa aqui. Então, por isso que eu apoio os eventos, participo dos eventos, incentivo esse tipo de evento para que o povo brasileiro tenha um pouco desse comportamento, né? Então, a gente vê o que aconteceu, não é a primeira vez que acontece, né? Nos Jogos da Copa do Mundo, no Brasil aconteceu isso, né? Quando vieram para o Brasil, né? A torcida japonesa deu um exemplo, né? Mas isso é do dia a dia, isso é comum, natural, né? A rua é a extensão da casa do povo japonês, né? Sim. Então a gente gostaria muito que as nossas crianças, né, nossos jovens pudessem ter esse ensinamento, né, para que a gente tenha um país melhor para cuidar do nosso meio ambiente, né? Não dá para a gente viver dessa forma que a gente está, né? Muito lixo na rua, muita gente jogando as coisas pela janela do carro, enfim, descartando móveis, né, na calçada, e sendo que a 100 metros tem um ecoponto, tem onde descartar, tem o catabagulho, né, tem programas que dá para que a população possa se organizar para isso, né? Mas essa falta de respeito com o meio ambiente é uma coisa que a gente tem que... É um desafio para todos nós, né? Sim. Tanto para o governo, como para as pessoas, para os comerciantes, para todo mundo. Nós temos que passar essa informação de que a gente precisa cuidar do nosso meio ambiente, cuidar do nosso lixo, né? Sim. Esse é o principal, né? O senhor citou aqui 2 vezes o prefeito Ricardo Nunes, que até brinco que, pelo meu sobrenome, é meu primo, né? Eu falo, pô, primo, porque Diego Nunes, Ricardo, aí quando eu encontro... Torce pro time errado também, viu, prefeito? Torce pro time errado. E aqui todo mundo concorda que torce pro time errado. Tem corintianos, tem São Paulino, então... Mas citou algumas coisas, como, por exemplo, é o prefeito que mais fez pelo esporte. Sim. A gestão que mais fez pelo esporte é o prefeito Ricardo Nunes. Isso é incontestável, os números dizem por si só. Outro ponto. Recentemente nós tivemos aqui Alexandre Pires, o prefeito do Jaçanã, que uma boa parte do território é periférico. Não é porque é periferia que a pessoa vai ter uma cultura melhor ou pior. Eu acho que isso é inerente a qualquer região. Só que ali, algumas vezes que nós tivemos alguns encontros em alguns bairros, nós estávamos falando sobre enchente, a população reclama. Mas não reforma esse córrego. Aí daqui a pouco, nesse mesmo imóvel, você vê alguém da janela jogando coisas pro rio. Aí fica complicado, porque você causa e depois você vai terceirizar a responsabilidade. A responsabilidade é do governo. E aí é aquela briga do verde e amarelo. Verde, amarelo e vermelho, né? Independente de partido político. Mas aí, se você é da oposição, o prefeito e tal. E se naquele prefeito for você fala, não é isso. É porque é o governo federal. Aí depende muito, né, do que é conveniente para a pessoa. Então, essa questão cultural, quando o senhor diz, e nós vemos como que são as atuações, mandar também um abraço para o Felipe, lá da subprefeitura do Ipiranga, né? Parceiraço também da gente. Morador da Casa Verde. Morador da Casa Verde. Aproveitou esse turno, levantei a bola, hein? Levantei, o vereador bateu. A Zona Norte também participando também lá do Ipiranga, né? Sim. Contribuindo muito com o Ipiranga, né? Sem dúvida, sem dúvida. E nessas questões de quanto existe um ranqueamento das subprefeituras nessa entrega de zeladoria e tudo mais. Então, a preocupação do Ricardo Nunes, a preocupação do Fabrício Cobra nesse sentido, da entrega de devolutivas, e pessoas falam assim, o 56 não funciona. Funciona. Mas qualquer profissão tem as suas peculiaridades. Não confio na polícia militar. Tem profissionais ruins em todas. Só advogado. Obviamente, tem advogados bons e ruins. Pilantras e outros não. Então, isso a gente não pode generalizar. Mas voltando para essa questão, tem ecopontos, aí tem várias ações do município e, infelizmente, a população precisa nos ajudar e fica aqui esse pedido, essa súplica, porque, queira ou não, o que você vai deixar para os seus filhos, para as próximas gerações, né? E é impressionante, né? Eu já tive em Tóquio algumas vezes, né? E lá a limpeza é impressionante, né? E não tem um cesto de lixo em Tóquio.
né? Então o povo ele pega um papel de bala ou uma latinha de refrigerante ou uma garrafinha de água, eles colocam na bolsa ou no bolso e descartam em casa, né? Então é isso que é o Japão, né? É diferente. E a gente quer uma São Paulo mais organizada. Claro. A gente sonha com isso, Claro, claro. né? E nós temos uma boa referência, Legal. né? A maior comunidade japonesa fora do Japão é aqui em São Paulo, Olha que legal. né? Então Esse é a um comunidade dado- japonesa tem muito trabalho pela frente aí. Eu acredito que tem, mas isso já partiu, né, de outras gerações, seu pai, da sua, e tenho certeza que não para por aí. Nós vamos chegar lá porque tem novidades aí que a gente vai comentar aqui. O senhor tem uma frase, não sei se é sua, mas acredito que é a que está escrito na sua camisa, ou se vem já do seu pai, mas queria que o senhor falasse um pouco do mais esporte e menos remédio. Queria que o senhor falasse um pouquinho pra gente, pra quem nos está assistindo. Mais esporte hoje, menos remédio amanhã, né? É isso, né? Então eu sou médico, né? Então a gente faz a política da prevenção, a gente acredita muito, né, no poder transformador do esporte. Então a gente sabe que quanto mais a gente praticar o esporte, nós vamos ter menos doença, vamos ter menos diabetes, menos obesidade, menos pressão alta, menos problemas, doenças da moda, né? Que são a depressão, a ansiedade, tudo isso o esporte combate, né? Então a gente praticando esporte hoje, nós vamos ter menos remédio amanhã. A ideia é o quê? A gente oferecer espaço de qualidade, incentivar o esporte, fazer com que a criança aprenda alguma modalidade, que a pessoa mais idosa consiga envelhecer com autonomia, com independência, que consiga ir no banheiro sozinho, né? Ter a longevidade com mais dignidade, né? O esporte é isso, né? Então tem um estudo que diz o seguinte: quando a força da perna, o maior músculo do corpo é o quadríceps, né? A perna, né? Quanto mais forte é a perna, você tem mais longevidade. E além de prevenir o Alzheimer também, né? Então é isso. Então nós temos que praticar o esporte bastante, incentivar muito o esporte para desafogar o sistema de saúde. Sim. Quando as pessoas vão procurar um atendimento com algum tipo de urgência, emergência, né? Toda a estrutura do hospital, do pronto de saúde, que seja, né? Grande parte está sendo consumida por doenças que podem ser evitadas, até o câncer. Sim. Né? Então o esporte é isso. O esporte tem esse poder, né, de fazer com que a população, que a pessoa, que o cidadão tenha mais saúde. Então a gente quer isso, né? Como médico, essa é a minha missão, né? De ter qualidade de vida à população. Eu não vejo nada melhor do que o esporte, né? O esporte não é só melhorar a saúde, né? Também melhora a educação, disciplina a criança e também melhora a segurança pública, né? Quanto mais esporte tiver numa comunidade, um equipamento esportivo, um projeto esportivo, reduz a criminalidade, né? Isso é comprovado isso, né? Então a gente investe bastante no esporte, essa é a minha verdade, né? Eu fui eleito, né, a primeira vez em 2012, né, falando sobre esporte, e a gente trabalhou esses 4 mandatos sempre nessa pauta tão importante, que a gente quer uma São Paulo com mais qualidade de vida, com uma São Paulo mais saudável, né? As pessoas mais saudáveis, né? E melhora a produtividade no trabalho, melhora o seu convívio familiar, né? Dá bons exemplos, disciplina a criança, né? Deixa a melhor idade, né, mais independente, com mais autonomia. Então, o esporte é tudo de bom, né? Por isso que eu apoio o esporte. Perfeito, perfeito. Bom, eu queria agradecer inicialmente, porque nós temos ali o Roleman Fest, como por exemplo, para tirar as crianças, né, do retângulo, do celular, da tecnologia, que é algo que está vindo de maneira feroz, assim, agredindo todas as gerações, distanciando as famílias, porque às vezes num almoço, num jantar, as pessoas estão comendo e na tecnologia ali, com o telefone do lado, eu vejo meus sobrinhos com o celular tocando alguma coisinha ali, e o certo é o errado, porque, por exemplo, eu coloco minha filha e não deixo ela com o celular, aí meus irmãos falam, pô, como assim?
por que você não vai deixar? Coitadinha, né? Mas graças a Deus eu convivo com o Jorge Ato, eu convivo com algumas pessoas que têm essa disciplina e que vai nos orientando. Então eu vejo o Roleman Fest. E fora problema na coluna também, viu? Na cervical. Daqui a pouco a pessoa tá assim. Cifose tá bombando aí. E aí entra nesse tema, porque nós íamos falar sobre a questão da gestão do Ricardo Nunes, do prefeito Ricardo Nunes, que inicialmente, por óbvio, com o falecimento do Bruno, que foi um bom prefeito, ele assumiu, mas assumiu com uma secretaria que não era dele, não foi uma gestão dele. E depois na reeleição, né, quando ele assumiu o ano passado, foi ano passado, 2024, né? Eu vi que teve, por exemplo, uma visita ao Japão, no qual o senhor acompanhou, queria que o senhor falasse sobre isso também. Sim. E nessa visita, de repente também com esse olhar de trazer mais cultura para cá, ou se foi uma questão também mais, como que eu posso dizer, diplomática, de receber uma homenagem, queria que o senhor falasse para quem está nos assistindo, mas essa interlocução é super válida, é super necessária, porque quando você vai para uma outra cultura, um prefeito de uma capital como São Paulo que tem questão territorial maior que muitos países, e você mostra essa conexão, mostra que realmente você tem interesse em melhorar não só determinadas áreas ou determinados polos, mas sim que também você pretende melhorar uma questão cultural, que aí naturalmente as próximas gerações vão receber uma São Paulo melhor do que recebeu. Nós tivemos na China e no Japão. Sim. Na China nós estivemos visitando a fábrica lá das câmeras, né? A Hikvision, né? Trazendo essa tecnologia para São Paulo, o Smart Sampa, né? Com mais de 50 mil câmeras espalhadas pela cidade. Só no centro, 20 mil câmeras. Né? Isso acho que é uma marca do prefeito Ricardo Nunes, né? Entre tantas outras, né? Mas está marcado, né? Porque eu estive no centro ontem, né? Sim. E é impressionante, né? A quantidade de policiamento também, né? Da Polícia Municipal. Né? Agora, a nova sede do Smart Sampa agora, né? Lá bem no Vale do Anhangabaú. Né? Então, quem anda pelo centro vê a melhora, né, nesses últimos anos, né? Ter mais segurança, né? Então visitamos a China, né? Tivemos lá, eu fiz uma parte paralela na China também, fui para Jinhua, cidade irmã com São Paulo, visitando o prefeito de Jinhua, visitamos a Hikvision, fomos para Xangai, né? Então, e aí fomos para Osaka, Expo Osaka, né? E aí tivemos com o prefeito de Osaka, né? Fala Osaka, tá? Né? Osaka, Osaka. Né? Estivemos visitando o prefeito de Osaka, né? Fomos para Tóquio, né? E tive até a oportunidade também de ir no jogo de beisebol lá no Tokyo Dome, a convite da Confederação Brasileira de Beisebol. Né? Legal. Então a gente fez uma viagem muito, muito produtiva, visitando também algumas estações de tratamento de lixo. Né? Tive agora também no Japão, dessa vez agora, depois que eu fui com o prefeito, visitando até barragens também, né, de contenção, né? E uma coisa interessante lá no Japão foi o seguinte, né? Tivemos falando com a governadora de Tóquio, né? E ela esteve no Brasil apenas uma vez, né? E o que trouxe a governadora de Tóquio para o Brasil? O esporte, né? Porque era a Olimpíadas no Rio de Janeiro. Sim. Aí teve o Shinzo Abe, né? Que foi lá, apareceu de Mario Bros. Sim. Né? No encerramento das Olimpíadas no Rio de Janeiro, né? Que o próximo país, a próxima cidade seria Tóquio, das Olimpíadas, né? E aí, a governadora, ela esteve no Brasil, no Rio de Janeiro, nessa passagem, né, da tocha olímpica, né? Sim, no caso do Rio de Janeiro para Tóquio, né? Então, o esporte trouxe a governadora do Japão visitar o Brasil. Ah, que legal. Né? Legal, bacana. Então, foi uma viagem produtiva e isso o prefeito esteve recebendo o prefeito de Naha, né, que é a capital de Okinawa, né, em seu gabinete. O prefeito prestigia, né, as grandes festas da comunidade japonesa. Então, o prefeito voltou do Japão, já tinha essa admiração pelo povo japonês aqui, esse reconhecimento da comunidade japonesa, mas voltou mais encantado com o povo japonês, com a cultura japonesa. Legal. Você sabe que o Palmeiras não tem mundial. Não tem. Então, assim, pro prefeito ir pro Japão, só foi o nosso vereador, senão não ia. Eu não podia deixar de falar isso. Brincadeira, meu prefeito, sabe o carinho que eu tenho por você, então... Mas,
é bacana saber, porque às vezes a gente vê algumas coisas que são postadas no Instagram ou numa matéria, mas ouvir mais detalhes, ainda mais para quem está nos assistindo, sabe a intenção e a importância dessa interlocução. Então, até deixar um abraço aqui para o Henrique, que depois me mandou uma mensagem aqui. Deixa eu pegar aqui. O Henrique, ele é atleta do futebol de amputados do Japão. E a gente tem aqui o time do Espéria, né? Que o Padula, nosso parceiro, é coordenador junto comigo aqui do Espéria. E o Henrique nos convidou, agora teve uma homenagem lá no Japão para o Zico. E aí o Henrique foi convidado a palestrar. O Henrique é brasileiro, mas ele joga pela seleção do Japão. E aí eu conheci ele em 2022, teve um Mundial na Turquia, aí facilitou, né? Porque eu não falo japonês. Eu falei, pô, pega aí, vem cá, você é brasileiro. Então a gente já começou. E ele nos convidou e ainda não tivemos essa oportunidade, mas de repente a gente está aqui com quem pode facilitar e intermediar isso para nós irmos com a seleção brasileira fazer esse intercâmbio dos amputados com o Japão. Teve também uma seleção de beisebol de U12, sub-12, olha que legal. Agora no Japão. Olha aí. Eu acho que isso muda. Poxa, a gente fica tão chateado, né, com a nossa seleção atualmente, assim, né, no Mundial. Muito negócio envolvido, muitas marcas envolvidas, interesses envolvidos. Eu acho que quando se muda esse pensamento de maneira cultural, que é o que aconteceu quando a Alemanha ganhou do Brasil aqui de 7-1, o 7-1 não foi um acaso. Isso foi um resultado dentro de campo, mas eles se concentraram numa cidade lá na Bahia, eles mudaram, quando perderam para o Brasil em 2002, mudaram muito a questão estrutural deles, e aí, obviamente, o resultado deles chega. Então, tecnicamente, o Brasil, eles dizem, é o país do futebol, mas, poxa... mas o 7-1 é uma consequência, né? É o resultado, né? O avião não cai apenas com erro, né? Então é isso, é uma série de problemas, né? E resultou nisso daí. Sim. Eu quase fui pro Japão. Porque o Mamonas, lá, a banda da família dos Mamonas, são meus clientes lá no escritório, né? E aí o pai do Dinho, que era o vocalista, eles tocaram lá, parece que teve uma festa no ano passado, numa colônia... tinha um grupo de brasileiros lá, que tem muitos brasileiros que moram lá, e aí contrataram para comemorar alguma data efetiva lá. Aí, pô, vamos. Aí não calhou de ir, mas na próxima, acompanhei pelo history deles assim, achei maravilhoso. Bom, quanto à questão dos esportes, né? Skate, basquete, lutas e principalmente o Jungle Fight. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa relação. O senhor já disse da importância do esporte, mais esporte, menos remédio, mas também desses esportes, porque nós temos aqui, se eu não me engano, é da Zona Norte, aquele rapaz do skate, não é? Que foi... O Vini Sardi. Não é? Sim. Ele é da Zona Norte? Sim. Então... E é pouco falado, né, Fábio? Porque de repente ele podia estar aqui com a gente. É boa. De repente podia ele estar está aqui morando em Florianópolis. De repente, quando ele estiver por aqui, bater a agenda. Eu tive a honra, né, de ajudar, né, o Vini Sardi, né, na liderança dele, do primeiro Paris Skate Tour. No Corinthians, tá? Lá tem uma pista de skate. Pra que né? isso? Então, e assim, é um evento assim que a gente... Provocou. Ele falou, Corinthians, tá? Provocou. Né, o Corinthians tem uma ativação muito boa lá de esportes radicais, né? E ajuda bastante o Vini, né? Sim. E o que seria do São Paulo se fosse o Corinthians, né? E o que seria do Palmeiras se não fosse o Corinthians, vereador, né? Não vamos isso, essa, né? não. E o que seria do Corinthians se não fosse o Palmeiras também, é né? verdade, mas é uma verdade. É uma rivalidade saudável, né? Saudável, sim. E, então o Vini, ele tá nessa luta, né? De levar o Paris Skate para a Olimpíada. Né? Sim. Espero que ele consiga. Né? Ele está trabalhando para isso, né? Sim. E nós conseguimos ativar esse campeonato aqui. É um campeonato emocionante, né? A gente vai no campeonato, a gente se emociona nesse campeonato, ver as crianças lá com vencedoras, né? Participando desse campeonato, né? E o Vini está de parabéns, morador da Zona Norte, né? Então a gente atua também nessa área também, né? De pessoas com deficiência, né? E a luta é muito legal, né? Porque além do Jungle Fight, né, nós temos também o Sampa Box, que a gente ajuda aí desde a primeira edição. Verdade. E ajuda mesmo, de coração mesmo, né? Ajuda. E agora amanhã, sábado, dia 8, né? Dia 8, vai ter a 8ª edição. E vai ser a primeira edição que eu tô mandando emenda, tá?
as anteriores foi ajuda de coração. Eu sei. Né? Foi ajuda, enfim, né? A gente ajuda mesmo, acredita no esporte, né? E tá virando uma referência aqui na Zona Norte, né? O Sampa Box, né? E agora também o Half Pipe Tietê, né? Que é o... Poxa, acho que a pista mais bem feita, né? Em São Paulo, coberta, recebendo os maiores skatistas do mundo, estão vindo aqui. E pergunta para algum skatista aí, o que acha dessa pista do Tietê, Half Pipe Tietê? Né? É só elogios, né? Então, realmente, uma pista que foi feita com pessoas que entendem do skate, né? É o desafio que nós temos na gestão também, né? De fazer pista de skate com empresas sérias, empresas com uma consultoria boa, para que entregue uma pista desse nível que a gente quer, né? E também o kickbox, também estamos ajudando bastante o kickbox, trouxemos o K1, trouxemos de volta o K1 para o Brasil, né? E o campeão do K1 vai disputar o título mundial no Japão, né? Ano passado o campeão foi da cidade de Tiradentes, né? O Salsicha, e esse ano também vai ter o brasileiro lá disputando também o mundial de kickboxing, né? E kickboxing também é bem de Japão, né? Então, a arte marcial é isso, né? Porque a gente vê a disciplina, né? O respeito ao sensei, o respeito ao mestre, né? É um esporte que precisa ser... Assim, o povo brasileiro gosta de arte marcial. São Paulo é a terra da luta, né? Então, o Jungle Fight, o kickboxing, o próprio Sampa Box, e outras ativações também, a gente acredita muito. Porque quando a gente entrega um evento, a gente ajuda um evento esportivo de luta, né? A pessoa comum, a dona de casa, o trabalhador, ele vai acabar procurando também, né, as academias. Né? Eles espelham, vê o Potan lá lutando, vê lá o José Aldo, né, o Anderson Silva, o próprio Popó, né, lutando. Vou fazer boxe, vou fazer o kickbox, vou fazer o Muay Thai, vou fazer jiu-jitsu, né? Então, a gente acredita nesse poder da mídia também, de divulgar esses eventos, de sair nas grandes emissoras, para que contagie a população a procurar mais academia, né? Então, é por isso que a gente ajuda também. E eu acho legal a questão da quem luta não briga, né? A questão da disciplina. Porque eu sempre incentivei minhas filhas, ainda mais a menor agora, que vai começar no judô, lá no CIO, inclusive. Porque também tem antes para algumas pessoas que não são do esporte, falar, mas é muita agressividade, nossa, pô, como que você consegue ver uma pessoa agredindo a outra? É um esporte. É um esporte como o futebol. Você pega o futebol, que normalmente tem mais é mais fácil as pessoas aceitarem o futebol. Quantas lesões que eu não tive no futebol? Você se machuca sozinho. Quando uma pessoa é maldosa também, a bola tá do outro lado, o cara te dá uma cotovelada hoje nos jogos de várzea. Pô, é muita... Também tem... Quando eu falo agressividade, é quando existe maldade na coisa. O excesso, né? Na luta do Jungle Fight, por exemplo. Teve um rapaz que ele ficou desacordado. Mas porque também ele não quis bater antes. Sim. Quem sabe das regras, sabe que Não você bateu. existe essa... Não sei se foi o Minotauro ou o Minotouro numa luta do UFC, ele quebrou o braço. Sim, porque ele não bateu. Porque ele também não bateu. Então, quem sabe das regras, porque tudo isso tem lá o Código de Direito Esportivo, você tem hoje a Lei Geral do Esporte, que antigamente era a Lei Pelé. Então, tem muitos... Os regramentos, eles estão ali para serem cumpridos por todos, né? E para a mulher, e principalmente... Eu falo principalmente para a mulher e para a criança, a questão da defesa pessoal. Então, hoje você vê quantas coisas, quando a pessoa consegue pelo menos se defender, né? Eu gosto muito de assistir o Steven Seagal, que tinha o Krav Maga. É do Aikido. Aikido? Mas eu sei que... Não sei quem foi o Anderson Silva que falou que também tinha Inclusive, o Krav Maga. eu vou pro Japão agora em janeiro fazer uma homenagem ao mestre de Aikido no Japão. Eu acho sensacional, porque não é... Parece que não é... Eu não entendo muito, mas assim, não é mais atacar, é contra-atacar, né? Você se defender. Eu lembro do Krav Maga que eu fiz algumas aulas, você normalmente com a posição de... Né, com a mão assim, aberta. Não é... Pô, quando você arma, você já sabe, porque o pessoal já tá ali meio... Já tá querendo me pegar. Mas aproveitar o momento também, deixar um abraço aqui pro Everton Pereira, um amigo que joga ali no Ayutthaya. É um time lá do Japão, Ayutthaya. É morador ali do Jardim Brasil, nasceu lá, tá jogando lá há um tempo já. Quem luta não briga, essa é boa. Quem luta não briga. E quem alonga
tenha vida longa. Ó, essa daí ficou. Já sabe o que você vai fazer, né? Tá na sua mão agora. E eu faço pilates. E acho que Eu faço pilates, musculação, pilates, boxe. E existe um baita preconceito, né? Eu acho que existe ainda. Por exemplo, falar assim, até na resenha das rodinhas dos camaradas, fala, pô, você faz pilates. Pô. Não, é verdade. Mas eu entreguei meus exames esses dias, fui no médico. Eu quero pular aqui um pouquinho. Normalmente a pessoa, isso é uma questão cultural, ela começa a se cuidar quando ela tá com a corda no pescoço. Sim. Quando você fala, peraí, você quer morrer? Ninguém quer. Começa a caminhada aí. Aí começa a se cuidar. E aí, quanto a essa questão da arte marcial, ou do cuidado, ou de procurar um médico, ou de fazer a política da prevenção, você tem uma longevidade, você vai brincar com seu filho, você não tem pique para isso. Quem não está se cuidando não tem pique para isso. Então, eu acho que é muito, muito nessa linha de você caminhar justamente para a questão de divulgar o esporte, essas questões de entender o porquê. Não é só a questão da emenda parlamentar, né? A presença. Porque eu te encontrei algumas vezes, ou todas as vezes, né? Porque teve algumas vezes que desencontrou, porque o horário que eu cheguei, o senhor estava saindo. Mas no Sampa Box, no Roleman Fest, todas essas edições. Então, assim, eu conheço alguns outros parlamentares que falam, tá bom, coloca meu nome lá, coloca o logo lá, toma minha emenda. Mas às vezes nem sabe o que está acontecendo lá. Né? Então não é porque vai no evento, vai no esporte para aparecer. Não. Tanto é que a gente estava falando nos bastidores aqui, o vereador nem é adepto muito de rede social, de entrevista, nem nada disso. Mas eu acho que mais que isso são ações. São ações. Então, ações que o brasileiro precisa, a população de São Paulo precisa. Então, quando você pega e estar presente lá no Sampa Box, como por exemplo, quando o Fagundes ou quando o locutor fala assim, olha, chegou aqui o nosso vereador, Jorge Ato e tal, que destinou a emenda, e muitas vezes nem fala que destinou a emenda. No Sampa Box é a primeira vez que eu vou destinar a emenda agora. É a primeira vez. Todas as vezes que eu fui, eu apoiei sim. Sempre ajudei sim. E lá no Sampa Box, outros eventos, e as demandas chegam, né? Porque a gente está na rua e captando as demandas. Quando eu vou nos eventos, a gente também tem um contato com o público, né? Com os amigos, né? E vem demanda. E a gente tem que resolver. É verdade. Esse é o nosso trabalho. É verdade. Né? Não, isso é inerente, porque aproveita já. O Fábio estava falando para mim, esse dia estava na academia, encontrou o Magal, e aí ele fazendo tríceps ali, ele já. Magal, e a mente de Moraes. Não, e assim, as melhores amizades, as grandes amizades é no esporte. Sim. Né? Quando a gente. Né, na academia, eu já atendi vários pedidos na academia, né, nos eventos esportivos. Né, às vezes não tem nada a ver da pauta que está lá, mas é uma situação que a gente recebe a demanda. Sim. Trabalha a semana, às vezes resolve, às vezes não. Né? O que dá para resolver, a gente resolve, né? Mas o esporte, com certeza, é o melhor ambiente para a gente fazer amigos, né? Sim, sim. E eu queria, até nesse mesmo sentido, o senhor tem ações também assertivas no sentido da causa pet, causa animal, né? Sim. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa sua atuação nessa Bom, pasta, por favor. E se o senhor tem pet? Sim, não, eu sempre tive pet. Tenho um boninho hoje, né? Um boninho de 2 quilos. Dorme comigo, né? Meu amor da minha vida. Eu tive tantos cachorrinhos também, gatinhos, né? Minha mãe sempre criou a gente com animais, né? Com cachorrinhos, né? Então, é um amor que eu tenho com animais. Não digo que eu sou protetor de animais, eu tenho um amor aos animais, né? Então, assim, o meu tio é proprietário de 3 hospitais veterinários, os maiores de São Paulo, né? Eles venderam de Santo André e São Bernardo, né? Mas ele continua como CEO lá, meus primos, né? E também em Osasco, né? Então, todos os cachorrinhos que são resgatados, né? Pelos protetores de animais, grande parte dos cachorrinhos, são levados no hospital do meu tio, né? E a Pandora mesmo, lembra da Pandora? Que ficou sumida aí no aeroporto de Guarulhos e tal, né? Então, quem cuidou lá foi meu primo. Que legal. Né? Um caso, né? Ficou... E tantos outros também, né? Então é isso, acho que é o que a minha família faz, né? De ter amor aos animais. E a gente contribuiu bastante com isso,
né? É que essas coisas de ficar vendo esses vídeos de animais sofrendo, eu não consigo ver. Sim. Eu não vejo. Não consigo ver animal sofrendo, né? Mas a gente cuida sim. A gente tem esse amor mesmo, verdadeiro. E não preciso rasgar seda nem nada disso, o senhor sabe bem que nós já nos encontramos algumas vezes. Mas eu volto a dizer a questão da aproveitar de um momento para se autopromover e de fato quem faz as ações, porque não precisa pegar um cachorro, ficar tirando foto e falar, tá aqui e tal. E eu vejo que o cuidado inicial de resgatar, depois já encaminhar para quem vai continuar fazendo. Aí cuidou do cachorrinho lá, eu perdi meu primo uma vez, né? Eu encontrei com ele na praia. Ele aí, quem pagou a conta? Até agora não pagou, não. Mas é isso, né? Deus está vendo. Isso é mais importante. Isso é mais importante. São as coisas que a gente deixa. E nós temos aqui uma cria de Jorge Ato e cria de Felipe, lá do Ipiranga. Se alguém ousar tirar o Magal da subprefeitura, arruma briga com a galera aqui, viu? Então, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão, porque o Magal, ele... Eu vou usar uma terminologia por minha conta. O Magal fez estágio lá na subprefeitura do Ipiranga, né? Vila Mariana. E ele sempre cita isso, e sempre quando eu vejo ele falando, e esteve aqui conosco, ele fala com uma forma de gratidão, que teve muita instrução, que isso foi base para ele do que ele faz hoje, do que ele tem servido hoje aqui à região. A Zona Norte, principalmente Santana, ficou um período aí meio obscuro, né? Não preciso citar nomes, mas ficou assim, meio que desguarnecida quanto a subprefeitos que passaram durante um período. E aí, com a vinda do Magal, todo lugar que nós vamos, assim, lógico, não tem como acertar tudo, porque tem regimentos, tem algumas restrições. A gente falou aqui com o sub do Jaçanã, o Alexandre, porque as pessoas não sabem o que é da SM Sub, o que é o recapeamento, o que é do Smart Sampa, o que é das secretarias e o que é responsabilidade da subprefeitura. Então isso eu acho que falta um pouco, talvez, porque eu acho que vai melhorar, porque está montando lá, inclusive, uma sala de podcast na subprefeitura. Eu acho que falta, às vezes, dar publicidade para o que é cada setor. Porque tem o setor de cultura, tem o setor de esporte em cada sub, mas talvez o munícipe não saiba disso, né? Então, eu queria que você falasse dessa questão do vínculo do Magal com o senhor, com o Luiz Felipe também, até porque o Luiz Felipe é aqui da Casa Verde, então esse período que ele passou lá e a importância de ter bons mestres, né? Boas pessoas que realmente queiram contribuir com a sua evolução. Nós que agradecemos o Magal pela contribuição dele no nosso território lá da Vila Mariana, daquela região lá, né? O Magal chegou lá e subiu o nível da subprefeitura, né? Isso é muito querido pelos colaboradores, né? Quando a gente faz alguns encontros, algumas confraternizações, ele faz questão de ir lá estar presente e é muito muito querido, né? E muito competente, né? Então, está fazendo falta lá na região, no território, mas com certeza ele veio para o berço dele, para a terra dele, onde ele tem muitos amigos, né? As pessoas aqui ligam no celular dele direto, no WhatsApp dele direto, e já vai resolvendo. Às vezes, esse WhatsApp tem mais força que ofício, né? A gente manda ofício pelo gabinete, mas você manda o zap e já resolve já com o Magal, né? Então, o Magal a gente que agradece o Magal pela contribuição dele lá, né? Na Vila Mariana, naquela região, né? E ele está fazendo um ótimo trabalho aqui pela Zona Norte, aqui com os amigos, né? E todo mundo elogiando ele, né? Sempre prestativo, super amigo, né? Então, o Magal é um grande servidor, né? Que está fazendo um grande trabalho aqui na região de Santana. Então, a gente só tem que agradecer. E Santana agradece, a Zona Norte agradece o Magal. Que é legal trabalhar no território onde tem amigos, tem amor, tem uma história, né? Então, o Magal é isso, ele está representando muito bem. Na época eu lembro, né, que ele teve que, né, vir para cá, né, e o prefeito não foi muito rápido assim, né, o nome dele aqui para Santana, né. Então a gente fica feliz de ter um amigo aqui na região, né, trabalhando, atendendo vocês, né, os grandes amigos, o Fabinho mesmo liga direto, na academia, né.
Então, você mesmo, né, Diego? Ô, Também, né? sem dúvida. Vai no Sampa Box, às vezes ele vai também nos eventos da comida japonesa, está sempre presente e muito prestativo. Eu Competente. Eu quero, inclusive, agradecer publicamente que, como o senhor falou, às vezes o WhatsApp tem mais força que o ofício. Nesse caso, tem. Mandei uma demanda lá dali da... Como que é o nome daquela rua? Senhor Jesus, eu esqueci agora. Vou pegar aqui, daqui a pouco eu falo. Mandei pra chefe de gabinete, como que é o nome dela, a loira? Camila. Doutora Camila. O Magal estava de férias, mas você vê, já é determinado por ele. Aí eu mandei uma demanda lá de descarte regular, de reformar uma guia, enfim. E aí o morador me mandou lá agradecendo, porque eu disse para o morador o seguinte, eu falei assim, olha, reclamar é fácil. Bocardi, começou a falar um monte de nome vai reclamar não sei aonde. Agora, agradecer, muitas vezes não agradecem. Isso é cultural. Tu tem que tapar esse buraco. Igual agora, tá fazendo a Leite de Moraes, tá ficando maravilhosa. Era uma demanda que a gente discutiu aqui algumas vezes. E aí, quando chega e a coisa acontece, aí não vai... do mesmo jeito que você foi gravar um vídeo para criticar, faça para agradecer. Porque isso reverbera, né? E até motiva também, né, o trabalho da pessoa que atendeu, né? Sim, tem de tantas fato. demandas para atender na cidade, é verdade, o cobertor é curto, né? Tantas demandas, né? E tendo esse reconhecimento, com certeza motiva bastante as pessoas que trabalharam nessa pauta, né? Sim, sim. Eu gostaria até de pedir pro Raí, viu, Raí, depois colocar aqui nessa minha fala, lá é José Dibier. De esquina ali tem um empreendimento, tem um prédio lá, e aí, poxa, me chamaram o Dudu, que é o engenheiro lá da Sub, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, e atendeu rápido, justamente pelo fato do telefonema, do WhatsApp, enfim. Então, fazendo valer justamente o que o vereador disse. Vereador, queria que o senhor falasse dessa questão da causa PET, de ter um pet, dessa relação. O senhor disse que dessas ações que já teve, de algumas ações que o senhor teve também, em paralelo a isso, a questão de alguns projetos de lei quanto à questão dos processados, a questão da obesidade infantil. Queria que o senhor falasse sobre esse tema e da importância, porque hoje a gente vê que é algo que ficou assim, está assolando várias famílias, né, essa preocupação. Então, até falando sobre PET, né? O meu pai foi criador, fez projeto de lei da primeira delegacia de proteção aos animais. A primeira, olha isso. Entendeu? Então, isso é minha mãe também, fica na orelha dele também, toda hora, né? Então, ele criou esse projeto e nós temos a delegacia de proteção aos animais, né? Lei do meu pai. Né? E nós temos um desafio grande, né? Que é a indústria, né? Dos venenos, né? Ultraprocessados, não é alimentos, são venenos ultraprocessados, né? Que está envenenando nossas crianças, envenenaram a nossa geração. Nós crescemos, né, consumindo esse tipo de alimento, né, o salgadinho, o refrigerante. Então a gente vê, né, uma geração mais forte, né, assim digo obesa, né, Sim, sim. acima do peso, né. Sim. Isso consome muito recurso do sistema de saúde, né, diabetes, hipertensão, enfim, todas as doenças aí, câncer, né. Então a gente precisa levar esse pensamento para as escolas, né? Porque as crianças não têm acesso a esse tipo de alimento. Na escola não tem cigarro, na escola não tem bebida alcoólica, né? Então acho que deixar esse tipo de alimento exposto em ambiente escolar, isso é muito ruim, né? Então a gente está com esse projeto, né, de restringir a venda de alimentos ultraprocessados nas cantinas das escolas. A gente quer tirar o biscoito recheado, o refrigerante, o salgadinho, tudo que não presta do ambiente escolar. Não tem cigarro, não tem bebida alcoólica, porque vai ter que ter esses venenos que estão fantasiados de super-heróis, com embalagens coloridas, tudo para seduzir as nossas crianças inocentes, né? Escola boa, escola que os pais estão presentes, assim, que os pais estão atentos, né? Às vezes não tem nem informação para os pais, né? Infelizmente, mas quem tem um pouco de informação, eles exigem
que as escolas tenham uma alimentação saudável, né? E a gente tem que, assim, valorizar também, reconhecer também, né, que as nossas merendas escolares oferecidas pela prefeitura é de altíssimo padrão, né? E nas cantinas e nas escolas municipal não tem cantina, é mais nos grandinhos, né? Sim. Então a gente tem que discutir esse assunto, debater esse assunto, porque não dá para a gente ter mais de 30% das nossas crianças acima do peso, né? Então a gente está combatendo isso, está debatendo essa pauta, e a gente quer restringir os alimentos ultraprocessados nas escolas. Você vê que bate-papo saudável, né, pessoal? Porque eu tô falando saudável para conectar com o assunto, mas é uma verdade, porque nós vemos agora que vai começar os debates nas emissoras, e normalmente são assuntos, do meu ponto de vista, ridículos, que muitos deles estão despreparados, independente do ponto. Eu vejo o nosso governador Tarcísio, que é uma pessoa que eu também gosto muito, ele fazendo alguns cálculos, né, matemáticos, e eu que sou apaixonado por matemática, eu falo, pô, tá vendo? O cara... Então, nós estamos falando aqui com conhecimento de causa, porque é médico, porque é vereador. E um amigo meu que é vereador em Guarulhos, hoje atua, ele está na Secretaria de Esporte, que é o Ticiano, e ele falou para mim assim, ele falou assim, eu nunca fui muito envolvido com política, né? Ele falava assim, Diego, enquanto você não se envolve na política, você é governado pelos errados, por aquelas pessoas que você vai deixar de decidir por você. Então, quando o vereador aqui aborda esse tipo de assunto, com conhecimento de causa, quem vai nos assistir, o pai, a mãe, o avô, falou, pá, peraí, realmente eu não consegui entender, compreender dessa forma o significado das cores, o porquê tem aquelas cores, o porquê tem o super-herói que o filho já vai bater o olho e fala, é do Batman. O Batman não tem, tá? Não tem. O Batman não concorda com isso. Mas enfim, o seu pai, ele também era super protetor e defensor dos piscinões. Eu vou confessar assim, eu aproveito esse momento porque eu nasci no Jardim Brasil, periferia de São Paulo, Zona Norte. E na infância, eu lembro que o tempo fechava, como estava fechando agora quando a gente chegou aqui, já era um tormento. Por quê? Além da comporta, a água em casa, ela batia alto. E aí, a minha mãe colocava a gente em cima de uma penteadeira, mas normalmente a gente perdia tudo. Depois teve o piscinão da Savic, que, se eu não me engano na assinatura, acho que seu pai estava envolvido nisso também. E aí eu queria que você falasse sobre isso, sobre esse reflexo e a defesa desses piscinões e como que tem sido o seu mandato nesse sentido. Se continuidade, se enxerga também com ações assertivas nesse sentido. Por favor. Sem dúvida. E voltando até um pouquinho também sobre alimentos ultraprocessados, né? A indústria, ela coloca um monte de produtos cancerígenos dentro dos alimentos para aumentar a sua validade. Isso. E também aumentar a crocância, o sabor, né? Então, isso nós temos que combater, né? Não dá para a gente deixar esse tipo de venenos nas escolas, né? E vicia, né? Esse tipo de alimento vicia a criança. Nós somos viciados nisso. Verdade. O açúcar vicia. É verdade. Né? Verdade. Então, em relação ao piscinão, inclusive meu pai trabalhou bastante no piscinão também lá na região da saúde, né? Que é o piscinão que leva o nome do meu pai, né? De piscinão, deputado Jogiato. Né? Foi uma articulação de vários parlamentares locais, porque o piscinão é uma coisa grande. Sim, sim. Né? Então tem que ter, tá unido, né? A sociedade, as grandes lideranças, os parlamentares da região, né? As entidades, né? Então todo mundo uniu força, né? E a gente bateu na época, o presidente era o Michel Temer, né? E conseguimos essa liberação do recurso para fazer os piscinões, né? E de qualquer forma, estamos trabalhando bastante a questão de drenagem, né? Lá na nossa região lá, a gente conseguiu 4 córregos canalizados, diminuindo, dando mais dignidade, né, às pessoas que moram no entorno, né? Isso porque leptospirose, muitas doenças, né, que a gente consegue prevenir também com esse tipo de ação, né, de canalizar córrego, né? Aqui também na Zona Norte também tem muitos córregos canalizados e projetos também de canalização, né? Isso é a política, né, do prefeito Ricardo Nunes, né, no combate às enchentes, né, a devolver a cidade mais rápido, né, quando vem aquela chuva,
né, de mais de 100 milímetros, sabe quantos milímetros que vem, Verdade. que não tem como, né? Absorver tudo isso, né, de uma forma sem ter esse tipo de equipamentos, né? E o piscinão tem ajudado bastante, né? Mas a gente está trabalhando bastante para que a gente tenha um ambiente mais propício para que o prefeito Ricardo Nunes consiga aprovar esse tipo de projetos na Câmara Municipal de São Paulo. Sim. Né? E no Ipiranga, por exemplo, choveu recentemente, né? Mais do que esperado, né? E se não tivesse os piscinões lá, os córregos canalizados, o estrago seria maior. Na cidade inteira, né? Sim. Agora aqui chegando, é o Ninho chegando, né? Vai ter muitas chuvas, né? Então o prefeito está preocupado, nós estamos preocupados, estamos preparando a cidade para que esse impacto passe mais rápido, né? Que não dê tanto transtorno à população. Perfeito, perfeito. E mesmo dentro disso, eu quero aqui deixar um grande abraço também para Denise e para o nosso secretário de obras da CIURB, Marcos Monteiro, que nos recebe sempre muito bem. Poxa, eu tive uma experiência muito boa com ele recente, que ele esteve lá no Jardim Brasil, e para falar sobre a continuidade da obra ali. Às vezes, para quem está em casa ou para o município que não tem esse acesso a um parlamentar ou acesso a uma secretaria, ele falou: Diego, anota meu WhatsApp. Eu falei: quê? O cara vai me dar o WhatsApp dele? Porque normalmente anota o número corporativo da secretaria, marca uma agenda, né, fala lá com o assessor. E aí o Marcos, ele deu WhatsApp, e aí sempre tem dado essa devolutiva, né? Então acho que... E aí o que ele disse sobre a questão do Ricardo, do prefeito. Atuação diária, constante e dar as devolutivas para a sociedade. Então, eu não via isso antigamente, não via, de fato eu não via, porque ficava no gabinete, colocava ali o ofício numa gaveta que ia para baixo e aí ficava por temporadas aí. Então, agradecer e mandar um grande abraço aí para toda a equipe da Secretaria da CIURB, que tem dado respaldo lá para a região. Sobre a questão dos piscinões nós falamos, agora sobre a questão do botão de emergência nas unidades de saúde. Por favor, gostaria de saber desse projeto do senhor. Infelizmente, fizemos esse projeto e foi vetado, né? Mas a gente acredita que esse projeto, esse botão já existe em São Bernardo do Campo, com o prefeito Orlando morando, né? E salvou vidas, salvou vida. Né? Isso foi uma matéria do Fantástico, né? Que salvou uma médica. Né? Porque normalmente, nos postos de saúde, nos equipamentos de saúde, né, a gente consegue prevenir esse tipo de agressividade de parte de pacientes, né? Não é o profissional que é culpado da demora, né, ou o que seja, né? Então, e normalmente sempre são os mesmos pacientes que arrumam confusão, né? Então, na hora que chega o paciente, aquele que já sabe que vai arrumar confusão, já aciona, porque esse botão acionaria a polícia municipal, que aí com a presença lá já inibiria esse tipo de agressão, né? Porque não é o médico que sofre agressão, né? É o recepcionista, Sim. é o auxiliar de enfermagem. O médico é o último que chega, né? Então, não é o médico, mas sim a enfermagem, a equipe de saúde, né? Daquela unidade de saúde, né? Que frequentemente são agredidos, sim, né? Então, a gente tem apresentando esse projeto, mas infelizmente foi vetado. Perfeito. Mas quando vem o veto, ele vem o veto com justificativas? Não, vem com certeza, né? Mas assim, a gente continua batendo nessa tecla, né? Tem projetos que a gente apresenta e naquele momento talvez não é interessante. Claro. Pelo governo, né? Então a gente deixa o projeto hibernando para o próximo momento a gente pautar novamente, né? Perfeito. É o que está acontecendo com ultraprocessados. Perfeito. Tem algumas pautas, alguns assuntos que é mais um bate-bola rápido. Por exemplo, nós gostaríamos de saber, daqui da região da Zona Norte, o que o senhor pode nos trazer de informações sobre a reforma da UPA de Santana. Se o senhor tem alguma informação sobre esse tema. Essa informação. Não? Tá. Mas o Paulistão da Saúde está a todo vapor. Tá. Espero que nos próximos meses aí o prefeito consiga entregar, né, o Paulistão da Saúde. Né, é um equipamento que vai desafogar
outras unidades de saúde, vai ajudar bastante a população aqui na Zacnarc. O que é o Paulistão da Saúde, pra galera entender? É um conjunto, né, de serviços, né, de clínica, de atendimento médico hospitalar, que vai ajudar a população, né, vai desafogar o sistema de saúde, vai desafogar as UBSs, né. É um equipamento a mais, né? Sim. Equipamento a mais de Pô, saúde. bacana. Legal. Na sua opinião, o que poderia melhorar na nossa região? Na sua opinião, por exemplo, a sua ida e vinda, né, de Vila Mariana ou de outras regiões da Câmara Municipal, porque eu confesso, o trânsito para mim hoje em dia é algo caótico. Caótico. Às vezes eu viajo para outras cidades, que também as grandes capitais é o mesmo problema de trânsito. Eu vejo que não é exclusividade de São Paulo, mas São Paulo está cada vez pior. Será que por exemplo, Dubai, por exemplo, né? Tava muito trânsito lá, né? O pessoal foi lá e fez uma nova um viaduto, né? Como falar isso? Suspenso, né? Sim. Tipo na Marginal, por exemplo. Ajudaria. Parecendo de ali alguma o forma, Minhocão, né? o Minhocão tem um, né? Não é? Minhocão. É porque assim, o que acontece, né? Ele é Na igual. via, né? Na Marginal, por exemplo, né? Você pega a Marginal. Quando você vira 90 graus à sua direita, né? Ele para o trânsito. Se tiver uma entrada à direita mais suave, mas não é a nossa realidade hoje, É verdade, né? é verdade. Então, isso tem... A questão de mobilidade, a nossa cidade, infelizmente, ela mal projetada, né? A gente foi construindo as coisas em cima Foi e vai isso, adaptando as coisas, né? Então, o nosso sistema de mobilidade é muito complicado. Eu acho que o metrô mesmo, essa questão de transporte público, VLT, metrô, é isso que vai ajudar bastante a mobilidade. E aí, quanto a melhorias, o senhor considera a questão também de trânsito, ou de repente uma obra maior? Obras viárias, né? Obras viárias. Obras viárias, mas essas obras viárias com certeza vai causar um transtorno no trânsito, né? Não é igual... Eu sempre falo do Japão, né? Mas não é igual Sim. do Japão, que a gente faz uma obra em um mês. É verdade. Constrói um hospital em 15 dias, Que absurdo. né? Dependendo da situação, né? Mas é isso, né? A gente tem dificuldade. A gente, infelizmente, nossas obras aqui, o prazo vai reformar seu banheiro da sua casa, né? A dificuldade que nós temos de reformar o banheiro, né? Então isso estende também às obras públicas, né? A nossa realidade é essa. Será que talvez a questão de melhorar a questão de burocracia Ajuda. sistematizar mais as coisas? Essa questão também de questão ambiental, né, tombamento, né, então tem muitas variáveis aí, né, que atrapalham um pouco, né, o processo. Sim. Às vezes pega aquele servidor lá que quer atrapalhar, É verdade. né? Então também tem essa questão também, né? Eu digo porque provavelmente já é uma questão cultural, uma questão política também, mas no Japão teve, acho que foi o tsunami que teve. Meu, o que fez o Japão para reconstruir no estalar de dedo? Então, assim, tem investimento, tem dinheiro, só que aí entra naquilo que nós estamos falando, né? Talvez o rabo correndo atrás do cachorro, o ditado é esse que fala, né? Não é isso? Não, ou não é? Eu acho que é. Porque a gente vai falar de novo que a prefeitura, por exemplo, gasta muito dinheiro com a questão do descarte irregular, com a questão de limpeza, com a questão de outras ações que poderia também economizar isso, Sem uma questão dúvida. cultural da população, para investir com mais obras, investir com mais resultados que a população precisa e gostaria, né? E quanto à questão de hobby, o que o senhor tem de hobby atualmente? Fala um pouquinho do senhor tocando ali no Roleman Fest, fala pra gente essa... Bom, desde criança eu tento tocar alguma coisa, né? Já toquei piano, taiko, berimbau de capoeira, né? Aí meu filho nasceu, né? Em 2022, né? E aí eu falei, vou comprar um instrumento para ficar com meu filho em casa, passar enfim, né? E aí eu comprei um baixo, que eu pensei, poxa, um baixo tem 4 cordas, né? E a guitarra tem 7, acho que o baixo é mais fácil, né? Aí eu comprei um baixo e comecei a praticar em casa, né? Com meu filho. E aí hoje eu toco algumas músicas, né? Faço aulas semanais, quinzenais ou mensais, dependendo da agenda, né? Mas a ideia é fazer uma aula por semana, pelo menos, né? Sim.
Então aí eu tô praticando bastante, né? Muito rock and roll, que eu gosto de rock, né? Sou fã do U2, né? Então eu tenho umas 10 músicas do U2 já, de baixo, né? Então aí, quando tem alguns eventos, o pessoal me convida, né? E aí eu faço a participação especial, sem cachê. Na verdade, eu dou o meu cachê. Deveria. Ó, a minha parte, isso aqui não é o vereador, não. Isso aqui é o baixista. Então, e é gostoso demais, né? Porque a gente tá numa agenda insana, né? Sim. Vários eventos, a gente percorrendo esse fim de semana todo, né? Então, É necessário. quando a gente chega num evento cultural, esportivo, onde tem alguma banda tocando, eles me convidam e eu... Não precisa nem pedir a segunda vez, né? Aí eu vou lá Não e... precisa pedir, né? nem insistir. Às vezes eu passo 2 meses ensaiando aquela música, né? Que eu vou ter que tocar, né? Que eu não tenho toda essa prática toda, né? Mas a música é muito importante aí. Tá me fazendo muito bem para mim. Legal. E legal, recomendo isso é- também a buscar esse tipo de recurso para aliviar o estresse, aliviar a ansiedade, a rotina, né? Você consegue tocar uma música que você goste, né? Isso é muito bom. Até sertanejo eu toco. É? Assim, Oh. eu não toco muito, né? Que não é que pede para tocar sertanejo, né? Pega aquele eu violão ali tento, pra né? mim. Pega... Não é brincadeira. pô. Ela falou assim, toca evidências, né? Mas é difícil evidências, né? É difícil, é difícil. E aí eu toco lá, mas lendo a música, né? Acompanhando, né? Mas ainda não consigo tocar evidências ainda não. Partitura? Legal. É. Mas o rock, eu toco Iron Maiden, toco Metallica, toco U2, Olha aí. Queen, né? Bob Marley, reggae, né? Capital Inicial, Jota Quest, então Rita Lee, Eu vou te fazer um convite aqui já. até Roberto Carlos, viu? É? Esse Esse cara sou eu? Música infantil, da Moana pro meu filho, ele pede, da Frozen. Qual que é do Roberto Carlos que eu toco? Amor Perfeito. É porque eu sou fã do Chiclete com Banana, né? Eu quero chegar no nível de tocar Chiclete com Banana, Amor Perfeito da versão Chiclete com Banana, né? Que isso. Olha, eclético, né? Porque, pô, você tá indo do sertanejo, Roberto Carlos, rock. E agora eu vou tocar Kanpai, que é uma música japonesa, né? Que é um bem conhecido. Se chama Kanpai. Eu vou te fazer um convite aqui, já. Às vezes tem um ensaio da banda do Mamonas aqui no Carandiru. No estúdio bacana ali, tem. E aí, pegar um dia pra você ser o baixista lá. Mas assim, a gente vê a nostalgia, né? Das gerações, assim. A gente vê... Porque o atual guitarrista, ele é sobrinho do falecido. Sim, que legal. Então, ele que é o atual me falaram, guitarrista. sim. E quem faz a gestão é o Jorge, que é primo do Dinho. Eles tocaram agora, né, tocaram no Rock in Rio, em Portugal, enfim. Mas daqui o convite. Não, inclusive, Depois eu vou te avisar a data lá inclusive certinho. o nosso mandato também é à disposição também para contribuir, para colaborar, né, com essa bacana. nostalgia, né, e resgatar a memória de Mamonas Assassinas, né, que fez parte da nossa infância, né. E aí, eu já quero conectar isso a novidades. O senhor, projetos como parlamentar, o senhor pode falar alguma coisa já pra gente? Eu sou pré-candidato, né, oficializando nossa candidatura a deputado estadual, né, então dia 16 agora começa a campanha. Certo. E estamos super confiantes que a gente vai ter sucesso nessa eleição. E que partido? Bom, eu sou corintiano, né? Eu sou fiel, né? Eu sou MDB, né? Nasci no MDB, né? E a gente está no MDB. Que é o partido sempre. do Ricardo e tudo mais. Legal, bacana. Bom, fica aqui aberto para a partir do dia 16 a gente trazer mais informações, né? O próprio Ricardo, né? Ele também é o único partido do Ricardo também, MDB. Ele tirou o título, ele se filiou ao MDB quando ele tirou o título de eleitor. Sim. Né? Eu sou filiado nem sei quando sou filiado, mas eu nasci no MDB. Né? Meu pai sempre foi MDB, né? Então a gente vê muitos políticos aí trocando de partido, tudo por interesse, essa é a verdade. Né? Mas a gente tem essa que eu falo? Identidade, né? Com a democracia, né? Será que isso também tem a ver com princípios, com valores, com reciprocidade? Sem dúvida. Gratidão, né? Acho que o partido que derrubou a ditadura, né? É o partido da democracia, né?
Então a gente vê políticos aí. Tem um político aí, cara, que o cara foi PSOL, aí foi MDB, foi União Brasil, enfim, vários partidos, né? Então não tem uma identidade, né? Então é isso, acho que a democracia é em primeiro lugar. Legal, bacana falar sobre isso, porque quando eu lembro que isso eu acho que deveria ter, se eu pudesse escrever, eu já escrevi alguns projetos de lei, né? E até voltando um pouquinho a gente vai falar sobre isso. Eu acho que na primeira, ali no ensino fundamental, poderia ter de uma forma didática algo sobre política, né? Sei lá, não sei de que forma, mas eu acho que deveria. Ou se não, talvez já no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, ou de repente um projeto dentro do ensino médio, perto do ensino médio ali, com 16 anos, que o voto ainda não é obrigatório, mas de repente esse aluno poder estagiar no gabinete, poder passar ali uns 6 meses, não sei, né, vivenciando aquilo. Porque eu, particularmente, quando eu posso estar mais próximo de um vereador e eu vejo diariamente o trabalho dele, que dorme pouco, eu falo, eu não quero isso pra minha vida, não. É missão. A política é missão. Porque muitas vezes é cômodo você ficar do outro lado criticando. Agora, quando você vê... Não você sabe vai o dia a dia. Você vai no restaurante com a sua esposa, aí alguém vai lá, é com dinheiro público. Na verdade, não, mas não é isso que acontece? Muitas vezes é isso que acontece. Trocou de carro. Claro, tá na política. Por exemplo, eu sou advogado. Eu estou na política há pouco tempo. Aí eu comprei um carro, fiquei um tempão sem carro, né, Fábio? Fábio sabe. Lá, o Diego entrou na política, trocou de carro. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. A política, ela consome bastante nosso tempo. A gente faz muitas renúncias para fazer política, né? A política do bem, né? Então, eu, por exemplo, eu tive poucos finais de semana com meu pai, né? Então, a gente renuncia mesmo, né? Pergunta pra minha mulher aí, quantos finais de semana eu passo em casa, por exemplo, né? Acredito. Então, a gente tá na rua, tá andando nas nossas bases, tá captando demanda, tá prestigiando, né, os convites que nós somos convidados, né? Às vezes eu reclamo, nossa, quanto evento, quanta coisa pra gente ir, né? É mais de 10 eventos no final de semana, né? Não dá para ir em todos, né? Mas meu pai falava assim, você tem que agradecer que você é convidado para ir nos eventos. Porque tem político que não recebe convite para ir, né? Então a gente é grato aos eventos, a gente tenta prestigiar o máximo que a gente pode, né? Mas política, ganhar a primeira eleição é difícil. É um grande desafio. Mas ser reeleito é mais difícil. É muito mais difícil. E ser tri-reeleito, aí eu sou tetra-eleito, né? Então é isso, cada vez fica mais difícil, porque começa a ter desgaste, né? Pô, de novo, não sei o quê, mas tem que ter trabalho, né? Então é isso, meu pai falava, né? Nada vence o trabalho, né? Então meu pai fez 9 mandatos no total, né? 7 como vereador, 2 como deputado. Meu tio, antes do meu pai, foi deputado federal, foi vereador de São Paulo também. Então a gente tem uma história, né, a defender, né? A gente continuar um trabalho, um legado. Não, acredito. E mais que isso, quando fala da questão da reeleição, eu lembro do vídeo que o senhor postou, não sei se foi no History, comemorando a reeleição. Acho que talvez o senhor estava com a sua esposa ali em casa, alguma coisa assim, né? Na casa de vocês. Muito emocionado, né? Muito emocionado. Então, eu vejo também quando o senhor falou agora da questão do seu pai, dessa questão de missão, e também da sua ausência em casa nos finais de semana, e eu fico emocionado, e eu vi que o senhor já ficou um pouco emocionado também, porque é complexo falar do assunto, mas seu filho é pequeno, e aí sai de casa, aí às vezes a esposa, obviamente, é nossa base, né? Quem está ali com a gente sofrendo, né? nas lutas, mas também às vezes a gente quer assistir um Netflix, a gente quer, né? Quer aquele conforto, mas é para um bem maior, a missão. Então quando eu vejo que o senhor... Não, mas para mim é tranquilo também, porque eu deixo o meu filho com a minha mãe. Sim. Ou com a minha sogra, né? Então isso também é tranquilo, porque o meu filho adora ficar com os avós, né? Sim. Com a vovó, né? Então isso é tranquilo. Minha mulher está acostumada, já me conheceu assim já, né? Então a gente está na missão, é até bom para ela, eu acho. Tô em casa, né? Eu fico causando lá em casa, enchendo o saco dela, todo mundo lá, né? Bagunçando. Às vezes é bom.
A gente tem aqui no... Ó, Dia dos Pais, por exemplo, agora, né? Eu tenho um evento para ir. Entendi. Tenho 2 eventos para ir. Do Marco X? Né? E também tem um outro cultural da comunidade japonesa, né? E sábado também. Amanhã, nossa senhora, amanhã é loucura. Eu queria... aqui a gente tem um Momento Pneus Douglas. Momento Pneus Douglas, que é o nosso parceiro maior aqui no podcast. E a gente indica ou um livro ou um filme. Então pode ser um livro e um filme também. Mas para que de repente fez muita diferença na sua vida, que você acha que as pessoas deveriam assistir ou deveriam ler esse livro e que foi um divisor ali para o senhor. Bom, acho que A Estrela Solitária, acho que é do Rui, né? Do Garrincha, né? Acho que é um livro muito bom. Eu acho que como eu estou na Zona Norte, acho que não pode falar do Estação Carandiru. Eu acho que é isso, né? Acho que é um livro também que, na época, assim, a gente estava meio rebelde, né? E... não digo que é uma confusão, né? Mas a gente estava mais rebeldezinho, né? Na adolescência, né? Eu li esse livro. Eu vi que minha rebeldia não era nada, perto da realidade da história contada nesse livro do Drauzio Varela, né? Estação Carandiru. Bacana. Né? Acho que é isso. E aí, fica aqui no final, até... Eu gosto muito de Sidney Sheldon, li bastante Sidney Sheldon, né? Mario Puzo, gosto bastante, Máfia Italiana, né? Que é o Poderoso Chefão. Negócio mais de romance. Sim. Né? Aí comecei a ler autoajuda, um pouquinho de autoajuda, questão financeira, né? Claro. As coisas de Paulo Vieira, né? Alguns livros assim de 48 Leis e Poderes, enfim. Esse tipo de livro está mais na moda hoje, né? Sim. Mas eu resgatei agora, eu fui para o Japão agora, eu peguei um livro do Sidney Sheldon, né? Quem escreveu, na verdade, foi a sobrinha dele, se não me engano, né? Mas é isso, eu gosto de romance. Quando o senhor diz sobre essa questão de filme... Filme, vamos ver o filme. Poderoso Chefão. Poderoso Chefão. E quando o senhor falou sobre a questão do gosto musical, por exemplo, né? U2, eu fui no navio, agora como é momento Pneus Douglas, eu vou falar da minha indicação, tá? A minha indicação é o livro, acho que eu já até falei aqui, O Homem Mais Inteligente da História, acho que é da história do mundo, da história, que fala sobre uma outra visão sobre Jesus Cristo, né? Aí fala de Maria, bom, enfim, não é religioso. É uma questão mais carnal, carnal no sentido de pessoa, né? E o filme, eu não posso falar Gladiador. Eu chamo até e falo que é filme inédito. Quando eu fico repetindo, eu falo, minha esposa, eu vou assistir um filme inédito. Aí Gladiador 2, aí eu assisto de novo. Mas o filme, que até ia... Fugiu agora, caramba. Eu ia citar um filme... Não. Eu vou falar de um então, que eu até falei pra minha mulher esses dias, né? The Mighty Ducks. É sério, é filme? Fantástico esse filme. É só uma trilogia, eu acho, né? The Mighty Ducks é de uma história de hockey. Um filme motivacional pra criança, né? Eu gostou de ver. Sim. The Mighty Ducks. O filme do Mamonas, né? Teve aí o filme deles recente. Que ultimamente não dá pra ver tanto filme, né? Não dá, tá muito trabalho. Que Antigamente via bastante, né? É. Mas acho que 007 também, vi todos, adoro também. Eu tô assistindo bastante agora não é série, né? Eu coloco no YouTube com a minha durmo. filha. Muitas eu durmo também. Eu tava assistindo agora do tricampeonato, não consegui assistir. Faz mais de 2 meses que eu tô tentando assistir, não consigo assistir. Minha filha gosta muito, não sei como. Ela aprendeu no Sil gostar do Michael Jackson. Porque tá tendo, acho que coral, ela adora Michael Jackson. Mas aí eu coloquei alguns filmes que eu gosto e alguns desenhos animados de antigamente. Aí eu coloquei Baby da Família Dinossauro, adorou Baby. Parece meu filho. Agora eu coloquei... E aí eu coloquei agora os primeiros Power Ranger. Não os últimos. Os últimos eu já não gostava mais não, mas os primeiros ali. Sim. Então assim, agora ela liga sozinha, Chaves, nossa. E pra mim é uma alegria porque é nostálgico. Acho que o melhor é o Chaves, né? Chaves não tem comparação não. Até hoje dá risada, né? Não, Chaves não tem comparação. Bom, para nós finalizarmos aqui, caminhando, agradecer demais. Vou te fazer uma última... Eu falo que é pergunta-desafio, por último, né? Mas agradecer demais, porque a sua vinda aqui no ZeniCast contribui muito, principalmente com
com com as suas ações, mas também com a sua entrega, porque o microfone ele é mais potente que uma arma de fogo, né? Porque muitas vezes você fala uma besteira, ou você pode contribuir muito. Então, quando fala das suas ações, não basta construir uma praça. Você fala, ó, foi feito, mas foi feito dessa forma, porque teve uma demanda, porque tem um interesse, a população se motivou, o meu gabinete está aberto para isso. Quando o senhor fala muito sobre esporte, da prevenção. Então, quem nos assiste aqui, o Boca, né? O personal do Fábio também, parceiraço do Fábio, sempre nos assiste ali e sempre nos dá bons feedbacks. É fazer um programa realmente, um bate-papo realmente produtivo. Porque para nós não faz sentido, né, Fábio? De trazer pessoas que vai trazer porque ou mora na Zona Norte, tá, mas o que faz de fato pela Zona Norte? Qual a contribuição que tem de fato pela Zona Norte? E agradecer demais mesmo. E o nosso desafio, ou a pergunta, está se aproximando o Dia dos Pais. Eu queria que você respondesse para a gente, ou até mesmo olhando para aquela câmera. Imagine que o senhor está lá naquela câmera, quem está te assistindo é o Jogi, seu pai. Queria que você falasse tecesse algumas palavras sobre esse legado, sobre essa importância do que o senhor viveu com ele, dessa importância no seu mandato, dessa importância do senhor hoje pai, né? Da influência do seu pai para contigo e da sua importância para o seu filho. Queria que se o senhor puder. Eu fui para Pacaembu agora, né? Vou te falar, né? Eu tive bastante... Quando meu pai faleceu, eu fui em muitos eventos japoneses, né? E toda hora o pessoal falava, oh, seu pai, eu sempre me emocionava, né? E fazia tempo que eu não estava me emocionando. Falando do meu pai, porque passou já 7 anos já, né? Mas eu fui para Pacaembu agora, no Kaikan, onde meu avô fundou. Tá ruim, né? Não, com vontade, por favor. Pode ficar à vontade. Não é o ideal, mas é o mais próximo do ensino que eu tenho a foto. Vou tentar falar. Bom, eu fui para Pacaembu, né? Lá, em Pacaembu, na hora que eu cheguei no Kaikan, um monte de gente lá me aplaudindo e tal, né? Aí eu chorei de novo. Não precisa falar. Luiz, não precisa falar. A sua emoção já fala por si. Mas é o pai que eu tenho certeza que você e vai continuar sendo pro seu filho. É o neto que você foi, é o filho que você foi e é o pai que você teve. Eu não tenho dúvida disso. Não tive a honra e o prazer de conhecer seu pai, li um pouco, pesquisei um pouco sobre isso. E eu falo aqui, ó, arrepia. Porque eu não tive pai. Então, saber dessa conexão realmente é o que nos motiva a sempre o convidar, a sempre estar na mesma mesa e continuar tendo você como parceiro. E a Zona Norte é privilegiada de tê-lo aqui conosco. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado, gente. Esse foi o ZeniCast, o seu podcast da Zona Norte Paulistana. Jorge Ato, nosso parceiro.